Primeiro, eu queria anunciar a ausência do Ministério das Cidades, novamente, mas acho que é sintomático também. O Ministério é a segunda mesa que a gente tenta fazer com o Ministério, a gente não consegue a confirmação deles, é uma pena, porque eu acho que o Ministério das Cidades representa, né, um papel muito importante de articulador dessa política hoje, dado que a gente vai falar de locação social ela está inserida, né, na nova modalidade do Minha Casa Minha Vida, mas isso ainda não saiu do papel. Então, seria muito importante ter a participação do Ministério das Cidades aqui hoje, mas a gente não conseguiu a confirmação deles a tempo, o que é uma pena. Dizer que a Duda está chegando, mas a Duda iria representar a Fundação Tid Setúbal e a REURBA, mas com a Fabi aqui e com o atraso da Duda, pedi para a Fabiana Toque, da TID, representar a Tid Setúbal, e quando a Duda chegar, ela entra para falar da REURBA. Aí é bom porque fica cada uma pessoa com o seu chapéu. E a Dani Ferrari está aqui representando o Secov e a Tenda. Eu acho que tem uma articulação muito importante dessa mesa e de todas que a gente está montando aqui hoje, que é ter representantes de vários setores diferentes, né? Eu acho que isso que dá luz para os debates, né? Porque eu acho que a gente conversar com a gente mesmo, né, e todo mundo falar a mesma coisa, não precisa, né? A gente lê um texto. Eu acho que o ideal é justamente, e a ideia toda essa roda, né, de debate sobre moradia e clima é justamente a gente pautar as diferentes responsabilidades, na verdade, sobre cada tema de cada setor da sociedade, né? A gente está falando aqui de poder público, de sociedade civil organizada, de organizações sociais, de academia e de mercado, né? Então, cada uma delas com o seu papel de ser um ator realmente que possa contribuir. Antes de passar para elas, como eu, representando o FICA, também faço parte do debate, não só como mediadora, mas queria contar uma historinha um pouquinho. Essa mesa é sobre locação social. Locação social é um tema que está na minha vida há muitos anos. Quando eu comecei a fazer meu mestrado, em 2009, meu mestrado era sobre o projeto Nova Luz. Não sei se vocês se lembram do projeto Nova Luz, aquele que queria revitalizar, mais um, né? Revitalizar toda a área central de São Paulo. E eu comecei a estudar políticas habitacionais, as EIs da Nova Luz. Montei uma associação de moradores na Luz, com a Paula Ribas, que era uma moradora local. A gente criou o primeiro conselho gestor das EIs, e era uma batalha para fazer valer a habitação social ali. E a gente estava falando de habitação social na área central, né, da cidade, uma área altamente valorizável, né, com grande possibilidade de valorização. E aquilo começou a me inquietar de que habitação social que pode ser essa, mesmo tendo umas EIs, né, como que as EIs podem garantir a permanência das pessoas ali, se a gente tiver propriedade privada, e essa propriedade pode ser repassada, revendida, e a gente não tem aí a real benefício de garantir a permanência da população de baixa renda na área central. E quando eu comecei a estudar a locação social, entendendo a locação social como uma possibilidade, uma alternativa de moradia, além da propriedade privada, e que pudesse evitar a gentrificação, garantir a permanência, oferecer um serviço, né, para a população, ser o que é, na verdade, a política habitacional dos países envolvidos, né, focadas aí nas public housings. Depois isso virou meu doutorado, né, que chama exatamente isso, né, as EIs 3 como garantias de acesso e permanência da população de baixa renda nas áreas centrais, a partir do caso, né, da história do projeto Nova Luz. E, concomitantemente, comecei a apoiar o FICA. Em 2021, passei para fazer parte da diretoria do FICA e tendo o privilégio de poder trabalhar com aquilo tudo que eu estudei tanto tempo na prática, que é aplicar realmente, né, a locação social como um serviço. E depois, eu falei bastante disso, né, na mesa anterior, né, do Housing First, não só mais no acesso à moradia, mas entendendo a habitação como um serviço, né, que é o que o FICA faz hoje, né? A gente entende a habitação social, tanto a locação social como o Housing First, como um serviço de moradia social, né, à medida que as famílias de baixíssima renda precisam ter a porta de saída e não só a porta de entrada, né? Precisam ter acesso à saúde, educação, geração de trabalho e renda, para poderem ter um horizonte aí
após, né, o acesso à habitação. E essa mesa pretende dialogar um pouco com a ideia da alocação social. A gente tem aí historicamente, né, olhando a trajetória da política habitacional brasileira, sempre pautada na propriedade privada, mas desde 2000 e pouco já um olhar muito grande para as tentativas de se fazer alocação social no Brasil. O Ministério das Cidades começa nos anos 2000 a desenvolver uma série de seminários, né, para a tentativa de implementar a alocação social. Prefeitura de São Paulo lança um programa grande na época, né, de locação, que é o programa que existe até hoje, Programa de Locação Social da Prefeitura de São Paulo. A gente sempre se referencia, até hoje, né? A gente sempre se referenciando a esse programa, porque é o único, basicamente, na modalidade pública, né? E, ao mesmo tempo que ele se enfraquece, né? Porque alguns conjuntos foram lançados e, ao mesmo tempo, hoje a gente tem 2 conjuntos, né, do Locação Social da Prefeitura de São Paulo, que é o Parque do Gato e Olarias, em vias de ser privatizado. Né? Depois, até pergunto depois para a Paula, o pessoal do Lab, se tem notícias sobre essa privatização do Parque do Gato e do Olarias. Enfim, e nos últimos anos, um novo olhar para a locação começou a aparecer no Brasil como política, né? Tanto o mercado imobiliário se interessando, né, por desenvolver produtos de locação social também, mesmo que não seja para o HS1, para o HS2, né, para a faixa 2, e também a introdução do privado junto com o poder público para desenvolver essas políticas, a tal da PPP. Né? Hoje a gente tem formatado, aí, junto com a Caixa, com o Ministério das Cidades, uma licitação em andamento, que é a PPP de Locação Social do Recife, a PPP de Locação Social de Campo Grande. Então, outros atores que foram aparecendo nesse processo. Né? E, claro, algumas experiências também pontuais, como a do FICA, né, que tem desenvolvido locação social, né, desde 2015, mas ainda de forma mais lenta, porque depende do nosso fundo de doações, da compra de imóveis, né, para que as famílias possam acessar essa moradia. Bom, dei um panorama geral, tem várias outras coisas para abordar, mas eu quero depois a gente abordar a partir da leitura que elas trazem, que eu acho que são pontos diversos, né, sobre os diferentes trabalhos desenvolvidos. Eu vou passar, tal como a gente fez as outras mesas, para uma breve apresentação de 5 minutos para cada uma. Aí vocês acho que podem falar do trabalho de vocês, né, que tem relação com o tema. E depois eu volto com perguntas e a gente faz uma rodada entre nós e depois com a plateia. Pode ser? Eu sou Paula Santoro, sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, coordeno o Lab Cidade, hoje coordeno a pós-graduação do curso, né, de Arquitetura e Urbanismo, não a pós toda. E hoje coordeno uma pesquisa, FAPESP, que chama Habitação como Serviço, né, que é uma parceria com a SEAB, com a Prefeitura de São Paulo, para a gente pensar uma política de aluguel social para São Paulo. A gente chama de aluguel social e locação como uma modalidade dentro desse conjunto, né, de possibilidades de aluguel social. A gente tem um objetivo acadêmico, né, que é entender o aluguel nesse movimento de crescente financiarização do imobiliário. E a gente tem um objetivo político, de gestão, que é melhorar o programa de locação de São Paulo, que a Simone estava introduzindo, falando sobre ele, mas talvez pensar outras modalidades e um novo locação, né? Ou a regulação do aluguel, outras modalidades que a gente está encontrando, né? Por que a gente pensou esse projeto? Primeiro, porque o aluguel ele está crescendo, a gente está vendo, né, na América Latina como um todo, as pessoas alugando mais. Né? Por exemplo, na Colômbia, já mais de 50% da população hoje aluga. Né? E a gente está falando de uma sociedade que vivia num regime de casa própria. Todo mundo quer ter casa própria, produz, né? E a nossa política habitacional é desenhada para isso. É para um modelo de compra e venda, né, de famílias unifamiliar, né, com base no financiamento. Então as famílias têm que se endividar para adquirir a moradia, né,
e com a produção de unidades novas pelo mercado. E esse modelo único que a gente está tentando tensionar, porque a gente está vendo que ele não chega para todo mundo. Não vai ter casa neste modelo para todo mundo. Nem todo mundo consegue se endividar, nem o mercado consegue produzir coisas novas, né? As nossas cidades precisam ser reutilizadas, melhor utilizadas, né? Elas têm um parque construído, né? E a gente precisaria desmercantilizar a moradia, que é uma ideia muito larga para eu falar em 5 minutos, mas a gente vê o aluguel até como uma etapa para isso, né? Uma possibilidade para isso. E aí, a gente está, na nossa pesquisa, a gente está no seguinte momento. A gente identificou uma série de modalidades do aluguel, ampliando esse olhar, não só para a locação, mas a gente está entendendo que é preciso regular o aluguel, regular as relações contratuais. Por exemplo, Milei, na Argentina, acabou com a lei que regula e estabelece 30 meses como mínimo para um aluguel, né? E isso dá garantias para os inquilinos, né? Estou dando um exemplo como isso é importante. Regulação de preço do aluguel e de aumento do preço do aluguel. A gente viu na pandemia um monte de gente ser mandada embora, né, das suas casas de um modo violento, né? A gente entende que é preciso também pensar modelos que combinem aluguel com compra e venda num processo de transição, que eu posso falar mais depois. E a gente está olhando principalmente para o tema das mudanças climáticas, que acho que essa é a agenda dessa mesa. A gente tem visto nas nossas cidades uma resposta com a modalidade do auxílio aluguel, que é a coisa mais precária, que é a antipolítica habitacional. A gente não acha que isso é uma política habitacional. Inclusive tem um jogo de é da assistência social, não tem nada a ver com isso. Não, é da moradia, não. E tem a coisa de quem vai primeiro, né, que vocês devem ter discutido. A gente acha que tem que vir junto, né? Políticas de assistência com moradia junto. Não dá para ser melhora da condição da pessoa para ela conseguir ter acesso a uma moradia. Tem que ter moradia para melhorar a sua condição, né? E esse auxílio precário é a política que mais cresce nas cidades brasileiras. 56% dos municípios brasileiros têm política de aluguel no modelo de auxílio precário. E está crescendo nas cidades pequenas. Então, pensar uma política de aluguel questionando esse modelo precário é fundamental. A gente viu o acidente em Porto Alegre, né? A gente viu a cidade alagada, eles estão até hoje, anos depois, no auxílio aluguel. Ou seja, é uma manutenção de um auxílio precário, né? Que sobe preços de aluguéis no entorno das áreas afetadas para os mais pobres, né? Que não foram afetados até. É o modelo que mais cresce e ele não pode ser uma resposta à mudança climática. A gente acha que as prefeituras, os governos deveriam ter um parque habitacional pensando que a gente tem situações de desastres acontecendo todo dia nas nossas cidades. São Paulo tem, há já uma década, mais de 30 mil famílias constantemente no aluguel social precário, né? Esse aluguel ele é precário por quê? Você não sabe se a família está gastando com moradia. Ele não é necessariamente uma solução habitacional por isso, né? O que seria um aluguel não precário, né, a curto prazo, que poderia ajudar nas mudanças climáticas? Uma ampliação do parque público, né, certamente. Uma ampliação de um parque privado, mas com gestão pública, ou seja, com a prefeitura mediando, vendo se essa moradia tem condições de habitabilidade, se a família cabe, né? Enfim, fazer um parque privado, né? Mas ela mediando, essa é a diferença, né? Por exemplo, de um auxílio para um voucher, né? E a gente está vendo também outros modelos de locação possíveis sendo aventados aqui, que a gente pode falar mais, a PPP de aluguel, uma delas, mas ainda num modelo muito voltado para um negócio, né? Onde tem que ter rentabilidade e aí nunca chega para efetivamente quem precisa. O déficit, por exemplo, né, brasileiro, ele chega a mais de 80% das famílias, elas têm de 0 a 1 salário mínimo. E esse aluguel que está sendo desenhado nas PPPs e em muitas políticas de locação, inclusive públicas, são para famílias de 1 a 5, 1 a 6 salários mínimos, né? A gente viu aqui, na semana passada, semana retrasada, desculpe,
um representante, né, de uma empresa incorporadora falar que ele fazia aluguel para habitação de interesse social para faixas de renda até R$9 mil. Pela nossa regulação, a nossa regulação diz que a habitação de interesse social, se você pensar a habitação HIS 1 e 2, vai até 6 salários mínimos, que dá R$9 mil, né? Então a gente faz um monte de políticas, né? E elas estão sendo capturadas pelo mercado. A PPP de locação é uma que, pela lógica da PPP, está impondo, né, muito isso. Mas a gente também tem modelos de locação, por exemplo, como de Campo Grande, que é com imobiliárias, não é com uma empresa construtora. É num parque privado, né? Tem vistorias e relações com o governo. É um outro modelo, né? É um outro modelo. Não é exatamente a parceria público-privada nos moldes de uma concessão administrativa como a gente conhece. A gente também está nesse momento, né, para eu passar para as minhas companheiras, onde a gente está entendendo também como é que é o financiamento da produção habitacional, mas também dos retrofits dessa cidade, para eles acontecerem, né, e serem disponibilizados para esse aluguel para faixas de 0 a 1 salário mínimo, né, para as faixas mais baixas. E aí a gente vê também uma incorporação do aluguel no mundo financiarizado. A gente vê, por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários baseados em aluguel, financiando a produção imobiliária, mas aí tudo isso, né, a empresa, a construtora lança recebíveis que ela vai receber de aluguel, vende no mercado, tem um dinheiro para ela produzir, e aí esse aluguel, na hora que a gente vê esse aluguel acontecendo, ele vai para as famílias com rendas mais altas, né? Então também estamos vendo essa financiarização potencializando ali o aumento de um aluguel inacessível. O aluguel hoje, para fechar, é a parcela do ônus, né? O ônus excessivo, o gasto das famílias excessivo com o aluguel hoje é a principal fatia do nosso déficit habitacional. É o componente que mais cresce. Ele é um componente mais negro, ele é o componente mais feminino. As famílias mais afetadas pelo aumento, pelo gasto excessivo com aluguel, são mães solo, né? Então a gente está falando de mães solos negras que não conseguem pagar o aluguel. E isso afeta, né, a vida dessas pessoas. Não pagar o aluguel deixa a gente, as famílias, numa situação de violências constantes, submetidas a empréstimos, enfim, a uma série de outras questões, e deixando a sua vida à mercê de ter que mudar várias vezes, né, ao que a gente chama de uma transitoriedade permanente. Então, reconhecer o aluguel como uma política existente, desenhar uma política acessível e permanente com base do aluguel, em várias modalidades, é um pouco que a gente está tentando desenhar nesse projeto. Acho que, para começar, é por aí. Obrigada, Simone, pelo convite. Acho que eu tenho 3 slides rapidinhos, mas para dar o contexto. Eu sou engenheira civil, comecei no mercado imobiliário há 30 anos, na média alta renda. Aí me corrompi, vim para a habitação de interesse social e há 17 anos trabalho na Tenda. A gente tem um propósito de produzir habitação para todos, né? E em qualquer renda, qualquer situação. Hoje a gente atua em 9 regiões metropolitanas do Brasil. E lá no Secov eu acabei assumindo a parte de habitação econômica e me envolvendo um pouquinho mais na discussão de políticas habitacionais. A gente não tem um projeto, uma modelagem específica de habitação de locação social, mas o que a gente acredita? Que o ônus excessivo do aluguel é caro porque o investidor que compra a unidade, ele quer uma rentabilidade em cima daquela unidade. Então, quanto mais barata for a unidade, menor vai ser a exigência do aluguel e diminui esse ônus excessivo. Então, a gente acredita muito num choque de oferta. Quando você tem, né, a lei da oferta e da demanda, quando você tem uma oferta maior de unidades de interesse social com preço mais baixo, o valor do aluguel vai baixar e você vai conseguir disponibilizar essas unidades. Eu vou sair daqui da frente só para vocês poderem ver. Então, a gente acredita muito que o choque de oferta é capaz de baixar o valor da unidade
e viabilizar essa locação a um preço mais baixo. Não estou falando de subsídio, não estou falando de qualquer dinheiro público aqui, estou falando de um dinheiro puramente investimento privado. Como que eu faço para disponibilizar um aluguel mais barato? Fazendo uma unidade mais barata. Então, um dos pilares grandes ali é a redução do custo de produção, para a gente ter unidades ofertadas mais baratas. Vai ter um investidor que vai comprar e a gente vai direcionar isso para uma locação. Precisam surgir incentivos específicos para essa unidade HIS1. Né? A gente tem visto hoje muitos incentivos indo até R$ 9.000, mas se você não tiver realmente alguma coisa mais focada para 0 a 3, o VGV do HS2 sempre vai ganhar aquele terreno. A gente nunca vai conseguir que o terreno produza HIS1. Então, vou citar um exemplo, a ZEIS. A ZEIS é um incentivo específico para o HS1, né? ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 1. E o terceiro, a segurança jurídica, porque quando você tem um dinheiro público ou um terreno público, ele faz parte de uma política pública, você pode flexibilizar essas questões de proteção para adequação daquela família. Quando você está com um investimento 100% privado, um risco 100% privado, ele vai ter que remunerar aquele risco. Então, qualquer insegurança jurídica nesse ponto vai assustar o investidor. Você pode passar? A redução do custo de produção, no que a gente acredita hoje como tendência, tá? A gente já tem aqui em São Paulo 4 fábricas implantadas, produzindo desde steel frame, wood frame, pré-fabricado de concreto, fábrica aqui na Anhanguera, fábrica em Jaguariúna, Americana. Então, essas fábricas estão aí, já estão produzindo unidades a um custo menor. Por que a gente não consegue ver essa oferta ainda? Porque existe uma escala dessas fábricas para atingirem a capacidade produtiva máxima e o custo ótimo. E como que a gente vai atingir essa capacidade produzida? Com escala. Só que eu vou dar um exemplo aqui da Tenda, né? A gente tem uma dessas fábricas, que é a Alé, uma fábrica de wood frame no interior de São Paulo. Essa planta aqui são 18.000 metros. A gente já está em 63 municípios produzindo casa, objeto de desejo da população. Renda média, 3 salários mínimos, 100% Minha Casa Minha Vida. Eu tenho uma tipologia, essa tipologia ali em torno de 40 metros quadrados. Mas eu tenho 63 SKUs. Eu tenho que fazer 63 setups na minha fábrica, porque cada município tem alguma coisinha, uma besteira ali, que às vezes ajusta, eu tenho que ajustar essa produção. Então, isso não permite que eu tenha escala. Isso é um ofensor para o custo e para essa escala. Então, é uma das coisas que a gente acredita, tentar dar uma uniformizada nesses 3 elementos: pé direito, área de dormitório e tamanho de janelas. Né? Chegar a algum consenso para que eu tenha uma regra que, pelo menos para o que for industrializado, eu consiga seguir. Pode passar. Isso vai trazer uma produtividade, vai trazer um custo menor e a gente vai conseguir ofertar a um preço menor. O segundo, incentivos de terrenos que produzem apenas HS1. Né? Eu trouxe aqui o exemplo da reportagem do Cleiton Castellani na Folha. Acho que não tem um mês essa reportagem, de que só 15% das habitações populares em São Paulo são para essa faixa HIS1. As unidades, realmente, eu acho que o percentual até é um pouquinho maior que vai para renda de famílias HS1, porque tem muita HS2 hoje que é vendida para renda de 0 a 3 salários mínimos. Tá? Às vezes a gente aprova HS2, mas direciona para HS1. Mas, de qualquer forma, toda vez que você encontrar um terreno, você vai tentar buscar o maior VGV. Agora, numa vez, quando você tem lá os 60% HS1, você é obrigado a destinar. Então, ele protege um pouco mais essa destinação. A gente tem uma lista de oportunidades de coisas que poderiam ser direcionadas para levar esse parâmetro do HS1 para outras referências. Vou citar o exemplo, aí o setor central tem lá um bônus HS1. Ela podia estar presente na Operação Urbana Faria Lima, na Água Branca, você poderia, nos eixos, você poderia levar outros mecanismos para forçar o mercado a usar o HS1. De novo, dinheiro totalmente privado, risco privado, mas existem ferramentas urbanísticas que podem. O nosso plano diretor hoje prevê uma desapropriação por asta pública. Se a gente fizesse isso desde que fosse direcionado para HS1, tenho certeza que muito capital privado viria para isso. Tá? Pode passar? E o terceiro é a segurança jurídica. Trouxe aqui um exemplo, no caso da questão de condomínio, tá, que está em pauta hoje, se as famílias que são colocadas em empreendimentos que têm ali o financiamento e não estão conseguindo pagar o condomínio, os imóveis deveriam sofrer com
um processo judicial de recuperação, né, de garantia. É um direito comum do condomínio, já virou condomínio, não é mais um prédio público, uma iniciativa pública, ele já virou um cliente, vamos dizer assim, uma família comum ali dentro daquele aspecto. Então, quando é uma iniciativa pública, ele tem outros mecanismos, ele pode ter um fundo garantidor, ele pode ter algum direcionamento maior, mas quando é uma iniciativa privada, isso vai inibir o investimento. Então, são os 3 pontos aqui que, na nossa visão, quando que o capital privado vai começar a vir para a alocação social? Quando a gente equilibrar esses 3 pilares aí. Então, não existe hoje uma política desenhada, mas a gente todo dia está buscando trabalhar por redução de custo, incentivos HIS1 e segurança jurídica para o capital privado. Obrigada. Estou aqui substituindo temporariamente a Duda. A Duda faz parte da REURBA e a Fundação Tite Setúbal tem uma parceria com a REURBA para a provisão de 80 unidades no modelo aluguel, né? A REURBA está fazendo a incorporação desses 2 condomínios. São 2 condomínios no Jardim La Pena, que a gente vem desenvolvendo em cima de 3 pontos, né, principais. Um primeiro é que, acho que a Paula já trouxe bastante, né, sobre a questão, o contexto maior do aluguel, né, entendendo que a gente sabe que o aluguel social não é uma bala de prata, mas a gente precisa ter um mix, né, de oferta habitacional que seja maior do que a oferta única da propriedade privada. E entendendo que a gente tem os ciclos de moradia, né, nas famílias que variam. Então, tem momentos que você quer morar mais perto do trabalho, tem momentos que a sua família cresce, tem momentos que a sua família diminui. Então, o aluguel traz também uma maior flexibilidade. Mas a gente também tem um culto, né, no Brasil, historicamente, culturalmente construído, que é o valor que a gente dá para a casa própria, né? Então, ofertar moradia em outro modelo que não seja casa própria é sempre um desafio de narrativa também, né? A Fundação ela tem entendido que, assim como, né, o déficit habitacional, a gente tem, né, 50% está no aluguel urbano, a gente tem percebido isso também no Jardim La Pena, né? Só que, e na informalidade, né? Porque quando você tem esse déficit de quase 3 milhões, justamente pessoas que não têm condições de entrar no mercado formal de moradia e acaba alugando, né, com um contrato sem nenhuma segurança de posse, sem nenhuma segurança ou qualidade, né, da própria habitação. Então, a Fundação pensou, né, em desenhar esse modelo de projeto, onde a gente faz a provisão, a gente faz a construção, né, a gente incorpora esses 2 empreendimentos, né, hoje a gente está em 80 unidades. A gente tem um modelo de gestão social, né, que é feito por uma associação comunitária, que segue muito, né, o que o FICA tem praticado, o que o AJA tem praticado, essas outras iniciativas da sociedade civil na provisão, né, na oferta do aluguel social. Testando aí um modelo de gestão que é um modelo muito mais equilibrado, uma governança muito mais equilibrada, porque é exatamente isso, né? Você tem uma segurança mínima de que se você não vai ser despejado, se você está passando por um momento de dificuldade financeira, como que você resolve esses problemas que não seja só o despejo, não pagou 3 meses de aluguel, então vai ser despejado, né? Então, como a gente cria mecanismos de governança e gestão dentro desses condomínios, onde os moradores eles também tragam essas soluções, onde eventualmente a gente possa criar fundos para que essas pessoas possam permanecer em momentos de maiores despesas ou zeladorias ativas, né, onde você pode ser remunerado por serviço, enfim, tem várias formas, né, de você criar uma gestão desses condomínios a partir dessa associação dos moradores, né, então a Fundação TID tem investido, né, nessa criação de uma associação de habitação para fazer a gestão dos 2 condomínios. E, além disso, isso é uma tese que a gente tem testado e não tem se provado, talvez, um caminho, que é como que a gente consegue capturar recursos de mercado, né, o capital comercial em larga escala para investir em bens sociais, né? E a gente tem tido muita dificuldade com a modelagem financeira nesse sentido. A gente usa um modelo de blended finance, onde a gente traz uma cota de 30% subordinada, que é filantrópico, fundo perdido, capital paciente como de bancos de fomento, e 70% de uma cota sênior.
mas a gente, com a taxa Selic que a gente está hoje, a gente não consegue fechar o modelo. Eu não consigo entregar um recebíveis, seja no modelo de CRI, ou qual seja o outro, né, um modelo de crowdfunding, qual seja o mecanismo financeiro que você vai mobilizar, né, o tipo de fundo que você vai mobilizar, eu não consigo retornar para o mercado, né? Então, a gente tem... mesmo quando você tinha uma Selic um pouquinho mais baixa, a gente, né, esse IPCA mais X nunca é atrativo para o mercado, e aí sempre vai, o que acontece? Você vai aumentar o aluguel, ou se abaixa na qualidade construtiva, e a gente está, né, sempre um cobertor curto. Então, a gente tem pensado em outras formas de modelagem, né, onde a gente está entendendo que, de fato, talvez esses programas como o que a gente tem proposto, a gente precisa ter maiores entradas de fundo perdido, seja via Estado, seja via a filantropia, né? Não dá para você apostar 100% de que você vai conseguir mobilizar o capital comercial, principalmente no momento, né, que a gente está aí sem grandes previsões de baixar até, acho que meio do ano que vem. Então, a Paula conhece, que a gente apresentou esse modelo lá atrás, né, Paula, para você e para a Raquel, e a ideia era sempre foi essa, né? Como que você tira esse capital que está estocado na bolsa para poder investir em bens sociais, né? Você faz quase que você usa mecanismos financeiros para isso, mas a gente tem tido bastante dificuldade de fazer isso parar de pé. De qualquer forma, a gente está lançando o empreendimento, né, com essa outra proposta, né, uma proposta onde você tem menos investimento do capital comercial e mais investimento de filantrópico, e eventualmente problematizando aqui um modelo, né, de como que governos entram nessa história, né? Acho que a Paula trouxe, a Simone trouxe, né? A gente tem um programa de aluguel social em São Paulo de 22 anos, salvo engano, e a gente tem a gente tem 800 e poucas unidades ativas hoje. Isso né, para uma cidade como São Paulo, isso é nada, né? Não faz nem cócega. Então, como que também a prefeitura, enfim, governos, em geral, podem se apropriar melhor dos modelos que a sociedade civil tem proposto nesse sentido, né, nessas diferentes iniciativas, para que isso ganhe escala, né? Não uma reprodução, não um parque habitacional de 80 mil moradores igual a Raposo, né? Mas algo que seja sustentável nessa pequena escala e que possa ter incentivos de diferentes atores aí, né? Mas principalmente o governo entrando com uma política mais firme aí, que convida outros atores como a sociedade civil a participar no campo do aluguel social. Então, um pouquinho essa nossa visão em relação ao empreendimento de habitação para aluguel social que a gente tem e deve lançar e iniciar obras no meio do ano que vem. É isso, obrigada. Fabi, Daniela, Paula, queria tentar abordar um pouquinho o tema separadamente, acho que são três aspectos, embora a gente não tenha um dos atores aqui, que é poder público, mercado imobiliário e organizações da sociedade civil, né? Acho que são três atores que que deveriam atuar, que estão atuando ou que estão tentando, né, atuar nesse fator. A gente não tem a presença do poder público aqui, infelizmente, tentamos, mas não conseguimos. Mas, por outro lado, eu acho que a Paula traz essa perspectiva da pesquisa, né, em relação, sobretudo, à SEAB com o poder público. Mas eu vou começar, acho que, pelo mercado, que eu acho que é mais espinhoso assim, para a gente, quando a gente fala de locação social, é mais desafiador. Quando a gente pensa no que está sendo feito com o mercado, tem a política pública feita com o mercado, né, que é a PPP. Quando a gente avalia o desenho das PPPs, nos parece que é uma engenharia financeira muito difícil de ser compreendida. Isso também aí é uma avaliação da política pública também, né? Aonde grande parte do recurso vai para pagar, né, para financiar, né, os terrenos, né, o lucro do mercado, os serviços que vão ser prestados, etc. Pelo menos, avaliando, por exemplo, como exemplo a PPP de Recife, né, que eu acho que todo mundo acompanhou um pouquinho, né, o que está acontecendo, o que está sendo lançado agora. E daquele montante todo de dinheiro, um percentual pequeno acaba sendo direcionado para a alocação social, porque um terço tem que vender para poder remunerar, e esse dinheiro... E, na verdade, aí a gente faz a conta, né? Por que não pegam esse recurso e faz um parque público de locação e atende, né, realmente quem tem de uma forma muito mais simples e fácil? Claro que aí a gente tem também talvez seja uma análise simplista, por isso que eu queria ouvir vocês. Assim. Talvez a gente tenha também aí um outro componente que eu acho que envolve
o executivo, que não, esses programas todos não são, é igual o programa do Retrofit, né? O programa do Retrofit, a prefeitura sempre diz, não é uma política só habitacional, é a política de recuperação do centro, né? A PPP não é uma política só de habitação de interesse social, é uma política imobiliária. Minha Casa Minha Vida não é só uma política habitacional, é uma política anticíclica, econômica, para fazer gerar economia. Só que nessas tentativas da política habitacional ser outra coisa, a gente acaba nunca resolvendo o problema, de fato, que a gente tem, que é a habitação de menor renda, né? E, por outro lado, que para a gente, né, organização social, a gente olha a engenharia financeira de uma PPP e acha caríssima, muito dinheiro, com esse dinheiro a gente faz isso e muito mais, o mercado acha pouco dinheiro. Né? O mercado não está entrando em Recife, por exemplo, que acha que não vai remunerar eles o suficiente, porque é risco e tal. Isso fica um pouquinho para a Paula também falar depois, mas emendando aqui no pensar no mercado privado. Quando a gente analisa alguns países que o mercado conseguiram trabalhar com o mercado a oferta de habitação social, vou dar um exemplo de Barcelona, por exemplo. Não sei se vocês acompanharam, na época da gestão da Ada Colau, se instituiu aquela legislação que 30% de todo empreendimento habitacional seria habitação de interesse social. E isso não foi oferecendo incentivos apenas, como a gente tem feito no Brasil. Foi trabalhando, através de muito diálogo com o mercado imobiliário, de que esse mercado precisaria também arcar com esse ônus do déficit habitacional, de uma super crise emergencial habitacional, que precisa pensar, habitação social você vai ganhar menos dinheiro, habitação social seu lucro vai ser menor. Dá a impressão para a gente que o mercado imobiliário nunca vai poder ganhar menos dinheiro. Para ele conseguir produzir, ele tem que ganhar aquilo que ele ganharia no mercado normal. E te uso aqui, Dani, justamente para poder ou me contrariar e falar não é nada disso, ou concordar comigo, mas, enfim, é a sensação que a gente tem, assim, que a gente nunca consegue fazer habitação social de mercado, porque o mercado não está sendo remunerado quanto que ele ganha para a habitação de classe média. Mas será que é essa a lógica? Né? Aí, quando a gente vê quando que é possível fazer uma habitação social acessível, social de verdade, alguns empreendimentos que a gente tem visto por aqui, que esses investimentos de impacto, né, que consegue, mas ainda nem o investimento de impacto consegue acessar esse HS1. Né, a gente tem o exemplo do Soma, que ele atende HS2, não consegue, porque tem o retorno financeiro do... e daí coloco o exemplo do FICA, né, no paralelo. Estou trazendo um monte de elementos aí, vocês estão guardando na caixinha. O último eu já passo. No FICA, a gente lançou um investimento, a gente não chama de investimento de impacto, a gente chama de investimento social mesmo, que é o nosso sistema de mútuo, que aonde a gente atrai investidores que vão receber a remuneração do seu dinheiro, mas uma remuneração abaixo do mercado. Claro que no nosso caso é bem abaixo, mas talvez poderia ser um intermediário. Então, enquanto o nosso investidor ele não está preocupado no retorno financeiro dele, está preocupado em contribuir para que a habitação social aconteça. Então, ele investe um dinheiro, ele vai receber essa remuneração abaixo, similar à poupança, ou seja, se ele colocar o dinheiro em qualquer fundo, ele ganha mais. Só que ele quer fazer com que aconteça a habitação de interesse social. Né? E muitas vezes o investidor ele nem pega de volta, ele doa o dinheiro, ele doa o investimento e tal. E a gente consegue girar um programa assim, que é o nosso programa Compartilha. E a gente não vê essa mobilização acontecendo no mercado, né? Ou no investimento social privado, ou no mercado imobiliário, porque o lucro não pode ser abalado. Será que a gente não está no momento de que a sociedade precisa partilhar desse ônus do déficit e para promover essa habitação social que ela não acontece porque nunca fecha a conta? Enfim, é uma super provocação, Dani. Mas queria que você dialogasse um pouquinho com a gente, depois jogo para os outros atores também. Eu coloquei 2 pontos aqui, porque eu acho que dá para a gente falar um pouco. E acho que a Tenda é um bom exemplo aqui para te contextualizar essa coisa da rentabilidade, vamos chamar assim. Eu não sei se você sabe, mas a Tenda ela não tem um dono, não tem um fundador. Ela é uma empresa hoje 100% mercado. O que quer dizer isso?
que os donos da tenda são os investidores que compram uma ação dela e ganham assentos no conselho que podem determinar o caminho da empresa. Mas tem toda uma governança desse capital privado de qualquer um de vocês, de nós aqui, que vai lá e compra uma ação da tenda. Então, o que ela tem que remunerar hoje? Quem compra uma ação da tenda espera o quê? Espera a taxa de remuneração que esse tipo de negócio dá de risco, então você cobrir pelo menos o risco do setor imobiliário, mais um prêmio. É a mesma coisa que você aplicar numa renda fixa. Renda fixa você não vai ter o risco, mas você tem uma rentabilidade menor. Se você vai para a bolsa, você quer um pouquinho mais de rentabilidade, porque tem um risco. Tem o risco da gente estourar custo, da gente atrasar a obra, de acabar o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, o FGTS não dá conta. Tem inúmeros riscos que estão acontecendo. Então, quando você vai comprar uma ação, ao invés de você pôr o seu dinheiro na renda fixa, você vai comprar uma ação, você espera um pouquinho mais de prêmio. Então, esta rentabilidade, que quando a gente compra um terreno, é esperada, é para a gente devolver essa rentabilidade de quem pôs o dinheiro lá e investiu. Porque senão ele vai parar de pôr o dinheiro, eu não vou ter como fazer mais compra de terrenos, gerar um negócio. Então, óbvio, tem muita empresa do mercado imobiliário que é de dono. O dono pode querer ganhar mais ou ganhar menos, né? A gente sabe que tem empresas, por exemplo, hoje, como uma Cirela, que tem uma representatividade muito grande no setor e tem o Instituto, que destina 1%, se não me engano, do faturamento para isso. Mas, aí, de novo, então, se você olhar ali, todas as empresas de capital aberto que atuam nesse segmento, elas buscam isso, elas buscam o risco do setor mais um prêmio. E tem empresas que atuam em média e alta renda e tem empresas que atuam só na baixa renda. Então, a Tenda é um exemplo, é uma empresa que atua só na baixa renda. Eu não tenho a discutir, mas meu investidor quer o prêmio da alta renda, o outro quer o prêmio... Não, é tudo... Quem compra ação... Hoje, 55% das vendas da Tenda são feitas para famílias de até 3 salários mínimos. Isso é um número Brasil, tá? Então, assim, é uma empresa de capital aberto, publica resultado trimestralmente, você entra lá no relatório, sustentabilidade tem isso. Então, hoje, o nosso objetivo é fazer unidades cada vez mais acessíveis para poder vender para famílias de menor renda, com isso eu ganhar escala, construir mais barato, e isso é um que a gente chama de um flywheel, que ele vai se retroalimentando. E eu consigo entregar esse prêmio, fazer crescer colaboradores, sociedade, enfim, estou com os meus 3 pilares aqui resolvidos, tá? Mas eu preciso entregar esse prêmio. E aí, quando você fala da PPP, por que são 2 coisas? Primeiro é caixa. Vocês já devem ter ouvido, caixa é rei. Então, assim, a PPP, ela conceitualmente, o governo fala, eu não tenho esse dinheiro parado aqui na minha poupança, eu tenho aqui meu imposto que bate todo mês um dinheirinho, então eu só tenho essa contraprestação para te pagar. Então, se eu tivesse que fazer essas, sei lá, 1.000, 5.000 unidades, eu teria que guardar dinheiro por 10, 20, 30 anos. Vou achar alguém que tem esse dinheiro, que tope receber em 30 anos, e eu pago 10% a mais. Aí eu te falo, 10%, 10%, Selic a 15%. Selic, 0 risco a 15%. E o governo pagando 10%, quem vai entrar? E ainda pegar dinheiro do caixa, que eu poderia estar comprando terreno e rentabilizando o 15% mais o prêmio. Então, não faz sentido. Mas não faz sentido pelos 2 motivos. Pelo caixa, porque o governo espera que nós aportemos o recurso e que ele vai pagar em 30 anos, para ele pagar 10%. E é mais risco, porque você está construindo para o governo. E se mudar? E se ele não pagar? E tem uma terceira complexidade da PPP, que é o serviço. Então, eu vou falar, por exemplo, para a minha empresa. A gente atua em Recife. Eu estive com a Caixa para conhecer a PPP. Poderíamos entrar. Mas, por exemplo, a gente não faz administração de imóvel pronto. Então, para a gente, é um business muito complicado, porque eu sou muito boa de construir, sou muito boa de vender, mas eu não consigo administrar. Então, essa terceira perna, eu teria que subcontratar, vai sair caro, e eu vou ter que assumir um risco que eu não quero, que aquele investidor que comprou minha ação não está querendo. Fala, não, você é boa de construir e de vender, então só faz isso, né? Então, por esses motivos, é mais difícil uma PPP parar de pé. Na visão
dessas empresas. Estou falando da minha aqui, por exemplo, tá? Mas, óbvio, tem empresas que entraram, o PPP de São Paulo, né? A gente teve a Canopus, mas é um nicho... não era locação, era privado. Mas é um nicho mais difícil. Então, assim, acho que vale entender essa questão do caixa, que hoje, por exemplo, uma empresa como a Tenda, a gente não compra terreno com dinheiro, porque a gente não tem esse caixa. A gente compra através do crédito associativo, porque o FGTS financia. Então, nós nem temos esse caixa. E a taxa, 10% versus um CDI a 15%, não tem mágica. E eu teria que nascer de novo como construtora para dizer para os meus investidores, olha, eu não vou te entregar o prêmio de mercado mais um risco, eu vou entregar menos. Ele vai falar, mas aí você não é uma empresa, você é uma empresa terceiro setor, você não está visando lucro. Quantos investidores topariam entrar sem visar lucro? Acho que não teríamos, entendeu? Então, é isso. São muitos fatores. Sim, respondeu. Agora eu vou absorver. Queria jogar agora. Mas tem a coisa da rentabilidade, né? Só essa parte que você não respondeu. A rentabilidade. Não, mas a rentabilidade, o mercado ainda, os seus investidores, eles não abrem mão da rentabilidade, né? Tem isso, né? Isso é uma coisa que tá dada ali, né? Não, deixa eu roubar de novo o microfone. A gente tem qual trimestral de resultado? Se você, um trimestre ali, dá uma desempenhada ruim, o que acontece com a atuação? Baixa. Cai drasticamente. Por quê? Porque o cara fala, não estou confiando na tua entrega, tchau. Tchau, fui. Sua empresa perdeu valor, você não tem mais aquele dinheiro, seu balanço fica mais alavancado, você não consegue mais crédito, e aí? São os capitalistas, tá tudo certo. Dentro do mundo capitalista. Agora, só uma provocação. Você ouviu falando do mútuo do FICA, né? Que é o nosso sistema. Você acha, claro, o nosso é bem abaixo, né? Você acha que seria possível, dentro do mercado, criar uma coisa em maior escala, existiria esse perfil de investidores que pudessem falar, tá, eu vou ganhar menos, eu quero contribuir para a habitação de interesse social para baixa mais renda? Como é que você vê essa viabilidade dentro do mercado privado, Tenda, não sei, ser parceiro em algo para atender a renda mais baixa, que não acessa esses 3 salários mínimos, que nesse modelo de um investimento social com menos retorno? Eu vou te mostrar, por exemplo, hoje o que está acontecendo. É muito claro, você entra de novo, todas as empresas de capital aberto. Está lá na bolsa, qualquer um de vocês pode acessar ali o seu Invest Something e analisar. Quais são as ações mais valorizadas? Aquelas que estão investindo mais na média e alta renda ou mais na baixa renda? Então, a Tenda é a empresa hoje que atende mais o faixa 1. Tem empresas que têm um share maior lá de faixa 3, que estão indo para o faixa 4. As mais valorizadas estão no faixa 3 e no faixa 4, não estão no faixa 1. Então, isso responde. Os investidores hoje querem o lucro. Entendeu? A gente tem um projeto social. Tem investidor que vem para essa faixa. Por exemplo, a Aleia. Ela tem um investidor de private equity que é a Good Karma. É um private equity focado em investimentos de impacto com sustentabilidade. Então, ela só investiu porque a gente está fazendo casa em wood frame, que a gente está se propondo a construir mais barato, vender mais barato com o uso da tecnologia e sustentabilidade. Então, existe esse investidor, principalmente lá fora. E é bom uma empresa de capital aberto ter essas iniciativas, porque o investidor lá fora ele quer segurança, ele quer governança, ele quer um monte de coisa. Então, a gente tem um modelo que está se propondo a isso. Eu quero vender mais barato. Por exemplo, a Aleia consegue colocar casa no interior de São Paulo a partir de R$180 mil. Tenda consegue colocar apartamento aqui na capital a partir de 220. Então, assim, existe uma tentativa de ir para menor renda, para uma... Agora, quer uma menor rentabilidade? Depende. Você tem que me trazer algo em troca. O que em geral vem em troca da baixa rentabilidade? O volume, a escala. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei aqui que a questão da fábrica, de baixar o custo, de ganhar escala, ela pode ser um trade-off para a rentabilidade. Eu ganho menos, mas gira mais. Esse girar mais é a escala. É o único trade-off que hoje eu tenho visto. Simone, assim, eu não tenho visto um trade-off diferente disso. Tá, legal.
Eu provoquei, né? Vocês viram? Paula, eu vou fazer uma pergunta mais genérica, aí você fala o que você quiser. Trouxe vários elementos aí, né, acho que da PPP. Eu sei que o Labicidade pesquisou muito a PPP, desde a PPP de São Paulo, né, a PPP que não era locação. Sei que vocês também pesquisaram, né? Eles pesquisam tudo, gente. Labicidade pesquisa tudo. Tudo que é habitação. A PPP também da locação e acompanham a SEAB, o projeto de locação social, o programa, né, de locação social da SEAB. E que eu estudei isso na época do meu mestrado, mas pelo que eu saiba, não mudou muita coisa da época que eu estudei, há alguns anos atrás, 10 anos atrás, da dificuldade de gestão, de remunerar, né, ter o retorno do investimento. Na época que eu pesquisei o programa de locação social de São Paulo, gente, eram 2 funcionários da SEAB, cuidando de um programa de 1.000 unidades, assim, surreal, assim. E depois existiu uma tentativa pública, é importante dizer isso também, de melhorar e de fazer isso crescer. Na época do Haddad, criar uma gerência de locação social, que depois, quando o Dória entrou, ela foi desmontada, infelizmente, porque eu acho que poderia ter tido aí um fôlego, né, para crescer o programa, para poder articular mais investimento para a locação social, que na época foi feito até com recurso do BID, né, o programa na gestão da Marta. E hoje, enfim, está realmente sem fôlego e tem isso, né? Acho que dificuldade, talvez, de financiamento, da gestão. Mas gestão, você pode subcontratar a gestão, né? Contrato fica, contrata, sei lá, contrata diagonal, contrata, né, alguém para apoiar a gestão. A pergunta né, que acho que você pode abordar muito tanto a PPP quanto o programa público. Qual além da falta de vontade política, que ela é talvez óbvia às vezes, mas o grande desafio para a gente ter habitação, locação social pública na política brasileira, sim. E a gente vê isso também no governo federal, né? O governo federal entrou começou o governo com a promessa, nossa, Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter housing first, a gente vai ter melhorias habitacionais, que saiu, a gente vai ter locação social. E até agora, nada, assim, não avançou na regulamentação do locação social via governo federal. Porque, e é o que eu sei, dentro, né, em diálogos com o governo, o braço da gestão é o grande desafio, por mais que você tenha esse modelo, né, de poder contratar, de treinar e subcontratar a gestão dentro dos municípios e tal. Mas, enfim, então é uma pergunta super ampla. Não, fala aí. O grande desafio é a gestão. Mas vamos lá. Bom, primeiro, a pauta da locação, ela parece, na nossa investigação, ter vindo e ser muito pautada pelos órgãos de fomento, órgãos internacionais, né? Então, o nosso programa de locação em São Paulo foi BID, né? Inclusive, uma das dificuldades de vender o gato é porque, como teve financiamento do BID, o BID colocou lá que tinha que permanecer público e locação, né? Interessante. E é isso que parece que está pegando, né? O que dizem, não sei, porque eu não estou acompanhando, assim, o caso par e passo, né? Então, esse tema tem aparecido muito forte. Agora, o grande desafio da locação, gente, é o desafio do aluguel, né? Como diz a Isa, que trabalha comigo, Isadora, ela fala assim, Paula, toda vez que você fizer uma fala, você tem que falar, locação é um perrengue. É um perrengue, ninguém quer alugar, gente. Por quê? Porque você está ameaçada, porque você não consegue mudar a sua cozinha, porque se chove dentro, você tem que negociar com o proprietário, né, gente? Assim, tanto que... Então, é uma pauta que tanto quem aluga como governos vê como um problema, né? O que a gente não enxerga é que esse mesmo perrengue, entre mil aspas, se dá com a casa própria. Se a gente voltar nos conjuntos habitacionais públicos em São Paulo, é preciso fazer manutenção. Tem que ir lá fazer reforma. Eu acompanho a Água Branca, um conjunto na Água Branca, desde 2011 eu acompanho. Já passou por 4 reformas, está na 8ª etapa de reforma. Não sai da reforma, né? E isso é o poder público que faz. Só que a gente não associa isso ao custo da política. Inclusive, a gente mantém, por vezes, precário, porque isso dá voto.
Então, cada eleição tem uma onda de reforma no conjunto, né? Então, a gente precisa enxergar que manutenção não é um problema da locação, é um problema do mundo, da casa, né? De ter um parque imobiliário. E aí, o que o governo federal fala? O nosso dilema é a gente não consegue cuidar da gestão na ponta, né? Quem está na ponta, né? Fala, eu não consigo dar conta da gestão, né? E tem mesmo um monte de desafios o programa de locação público. São Paulo é o único que tem no país. É um dos maiores parques, apesar da gente achar pequeno, né? Mas a gente tem outros modelos. O que eu acho que a gente está um pouco trabalhando num fla-flu, sabe? Ou é locação social pública, ou é PPP, né? E a gente está vendo que nem o mercado quer PPP. Para o governo é caro a PPP. Então, que outros modelos a gente tem, né, para pensar o aluguel de uma forma muito mais eficiente e também dispersa, né? Porque eu acho que uma das coisas que está acontecendo no mercado, que está voltado para o segmento econômico, é o fenômeno dos ãos, que eu chamo, né? Que é para ganhar escala. Os conjuntos construídos, eles são ãos, né? É o raposão, é o piritubão, né? Estamos falando de 7 mil, 10 mil, 17 mil, se a gente somar um do lado do outro, unidades, né? Então, para ganhar escala, a gente está reproduzindo um modelo excludente que a gente estudou eternamente, né? A gente dá essa matéria, né, Simone? E aí, o que a gente não está conseguindo fazer é o mercado fazer a baixa renda de forma distribuída no território. E por quê? Porque o nosso mercado produz novas unidades. A gente não tem um mercado de reforma. A gente não tem um mercado... Mas a gente começa a ver, por exemplo, gestoras de aluguel, né? Gestoras de aluguel disperso. A gente começa a ver, nos territórios populares, não é à toa que, né, a Setúbal está entrando nessa discussão, né? Território popular, gente, já tem ali mais um número muito maior de unidades alugadas. E unidades não mais... Quando a gente fala hoje de periferia, a imagem que a gente tinha de periferia, quando eu contava, né, era a autoconstrução da família proletária, do trabalhador da indústria, que ele construía para morar, né? Ele fazia sua própria casa no final de semana, na periferia, nos loteamentos, depois ele ia atrás de regularizar, de levar infraestrutura e tudo mais. Essa periferia mudou muito e as favelas também. A gente vê empreendedores dentro da favela, as favelas bem localizadas, né? A gente vê crescendo prédios de térreo mais 4 andares para alugar, né? Então, a gente está falando... Quando a gente fala de aluguel, sim, a gente está falando de renda, a gente está falando de gente que aluga e gente que coloca imóveis para alugar, né, ganhando renda nas diversas faixas, né? O que a gente precisa entender é, essa moradia é boa? Será que é uma solução de moradia que a gente deve pensar? Como é que a gente coloca ela num parque público? É possível, né? É possível eu pegar ali um prédio, um conjunto de casas construído ali no meio da Zona Leste e colocar numa gestora de aluguel pública, né? A gente precisa pensar novos modelos. A gente está ainda muito no modo do mercado que vai precisar ter uma mega escala. E aí vai fazer o Itaquerão, o Piritubão, os ãos da vida, né? Itaquerão não é um conjunto. E acho que tem uma outra coisa que está acontecendo, que acho que é boa nessa conversa, é também a gente entender que, realmente, para essas faixas mais baixas, a gente precisa de política habitacional, a gente precisa de governo, né? A gente não é só do fundo público, mas é de um desenho de como usar esse fundo público. A gente tem muito fundo público em São Paulo sendo usado para produzir habitação de interesse social, que é o que a gente chama de HIS. O que a gente está vendo é uma distorção, né? Porque a gente desenhou toda uma política justificada para fazer moradia para os mais pobres, aí faz para o pobre menos pobre, né? Para aquele que está no limite, né? Ou no 3 salários, né? Ou no 9 mil ou 6 salários mínimos, né? E aí a gente tem incentivos urbanísticos, a gente deu
A gente abriu mão de outorga onerosa, que é um pagamento que os empreendedores fazem para construir mais do que uma vez a área do terreno. A gente abriu mão. A gente desenhou estímulos para se fazer esse modelo de habitação próximo aos metrôs. A gente está vendo produzir microapartamentos com preço do metro quadrado super caro, inacessíveis para os mais pobres, muitas vezes associados a um modo carrocêntrico de transporte no metrô, né? Então, a gente precisa... E a gente deu aqui, no caso dos retrofits no centro de São Paulo, bônus, cheques ali para as empreendedoras, né? Fazerem retrofit. Virou uma coisa muito especial, né? Então, a gente está vendo assim, retrofit, cujo aluguel é R$30 mil. Né? Então, o que a gente está fazendo com o recurso público? Então, se a gente precisa de fundo público, como é que a gente vai gastar? Não dá para ser tão distorcido, né, para chegar nesse mercado e na rentabilidade desejada. Não é o governo que vai pagar a diferença da Selic, né, Dani? Assim, estou dialogando contigo. Não é o governo que vai pagar. A gente precisaria de investidores interessados em ganhar menos, né? E uma aliança, né, com esse fundo público. Eu acho que assim, a PPP, ela segue sendo o modelo do momento. Só para comentar um pouquinho que você falou da de Recife, né, para vocês entenderem como é que a gente está hoje no programa. As políticas de locação federais, elas estão sendo pensadas no Planab, é um plano para 2040, né? Então tem aí um desenho de política federal. Existe uma linha lá dizendo que o Minha Casa Minha Vida pode ser de locação, mas a gente ainda está para ver, né? Como é que vai ser isso. E a gente vê um desenho por parte da Caixa, né? De um setor de estruturação de parcerias público-privadas, de PPPs, onde entraram já em desenho 2 PPPs de locação, a de Campo Grande e a de Recife, e tem mais 2 ou talvez 4, né, que é Santo André, São José dos Campos, Maceió, estou esquecendo de algum, enfim, que estão sendo desenhadas. Então, a gente está falando de um modelo que, na hora que eles pensam no governo federal, por que eles pensaram no PPP? Porque eles terceirizam a gestão, porque o governo federal fala, não vou lá no território ver, né, fazer a gestão. E aí, esses programas, uns mais avançados que o outro, Recife e Campo Grande, mais avançados, ali no momento que eles estão discutindo aí com mercados interessados, não interessados, a ver quem aparece, né? Mas esse modelo de locação muito diferente, tanto em Campo Grande como em Recife. Então, uma pergunta que você fez a PPP não mudou nada? As lógicas de rentabilidade, não. Mas as PPPs mudaram muito. A PPP Canopus, governo do Estado, aqui, compra e venda, né? Ela foi um exercício de terra arrasada, paga 2 quadras, tira todo mundo, joga a Cracolândia para cá, né? E numa transformação, tanto de uma substituição de população e uma substituição do que está construído, né? Recife não quer ser assim. Então, tem ali na narrativa, a gente não sabe o que vai ser, que prevê retrofit, né? Prevê várias coisas. O que tem em comum? Terreno público, imóvel público, né? Para viabilizar a PPP, tem que viabilizar o terreno. Isso barateia, né, a moradia, atrai investidores, porque eles não conseguem, muitas vezes, tirar alguns nós da terra que a gente tem, né, no centro de São Paulo. Mas Recife, por exemplo, está dando muito mais unidade, que ele vai privatizar através de compra e venda, terreno público bem localizado em área central, e muito menos, né, em locação, e muito menos vai permanecer público. Então, tem um processo de privatização das terras aí, que em São Paulo foi muito, né? E lá tem um pouquinho que vai ficar na locação, né? Outra diferença é que teve um amadurecimento das modelagens. Então, entram muito mais receitas acessórias, né? A possibilidade de alugar lojas e tudo mais, tudo isso entra como uma espécie de, eu não chamaria de bônus, né? Mas é uma outra conta, é uma outra conta. Inclusive a possibilidade de securitizar o aluguel. Ou seja, uma PPP pode fazer um CRI, né? E ela poderia, então,
lançar no mercado e aí ter outras fontes de alimentação, né? Essas são as diferenças que eu pensei nesse minuto. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente está falando pouco aqui, que é importante para a alocação, também é um desafio para a política, que é o financiamento. É a última coisa que eu queria falar, né? A gente vive hoje uma crise no financiamento da política habitacional. Ninguém mais põe dinheiro na poupança não tem dinheiro, né? E o nosso modelo de financiamento habitacional é baseado no FGTS. Quem tem emprego, carteira assinada, paga FGTS, é também menos, um número muito pequeno, muito menor do que comparação quando a gente desenhou a política. Esse é um fundo importante. A poupança também não tem recurso, está todo mundo investindo em tesouro, né? Inclusive em CRIs. Quando você menos espera, você pode estar investindo, Simone, cuidado. E aí, o mercado está falando, vamos buscar na securitização, vamos buscar no endividamento uma forma de eu captar recursos. E realmente esse é um recurso que está crescendo, né? Ele cresceu, hoje é 6%. Do recurso, enquanto poupança, FGTS chegam a 15%, né, são dados de 2024 que eu tenho, do recurso. Então, a gente está falando aí de um mercado em crescimento, só que quem emite esses CRIs hoje? A Caixa é o principal emissor. Então, a gente segue vendo banco público, né, com recurso público, né, mobilizando o mercado financeiro. Grandes construtoras têm criado os CRIs, como a MRV, né? Mas são CRIs muito vinculados a estímulos do programa Minha Casa Minha Vida, de novo, então combinados, né, com estímulos habitacionais. Então não são assim iniciativas soltas, elas estão muito vinculadas com projetos habitacionais, né? E muitas vezes o desenho das PPPs. Uma outra diferença da Canopus é que, quando foi desenhada a primeira PPP habitacional do Estado de São Paulo, ela previa, né, que uma parte do recurso seria bancada, inclusive, com a combinação da PPP com Minha Casa Minha Vida, né? Agora, os desenhos de PPP estão pensando, e se Minha Casa Minha Vida parar em algum momento? Eu não posso apoiar uma política de 20 anos numa política que tem ali um selo de governo. A gente viu, né, aquele governo, que zerou investimentos em habitação. Imagina se isso fosse a base de uma modelagem, né, como isso afetaria o negócio. E acho que o último desafio tudo bem, então tá bom, se a gente enfrentar todos e tiver uma PPP com gestão, quem vai gerir, né? E aí acho que esse é um desafio muito importante para um debate com o FICA, que a gente tem o FICA, 2 ou 3 inspirados nele. A gente não tem um modelo, né, de organização da sociedade civil dispersa que poderia fazer a gestão, né, de uma política, até de uma PPP. Então, a gente centraliza nas gerenciadoras, né? E aí a gente está vendo uma crise nas gerenciadoras. Elas, por vezes, ficam sem contrato e param de pagar, né? A gente está vendo aqui em São Paulo uma crise. A gente já passou por várias crises assim, né? Onde a gente, de repente, tem uma família alugando, a gerenciadora para de receber, para de pagar aluguel para quem está alugando e as famílias vão para a rua, né? Então, essa descontinuidade afeta vidas, né? Então, a gente precisa pensar. A gente também tem pouquíssimas gerenciadoras. A gente está falando de poucas gerenciadoras, poucas organizações da sociedade civil. E a gente vê, na hora que a gente olha as experiências internacionais, a sociedade civil que está empreendendo junto com o mercado, em parcerias público-privadas para fazer gestão, muitas vezes tem transformado movimentos de moradia em gestores de crise de pagamento, né? E os movimentos sociais não querem, né? Então, a gente precisaria formar aí um mundo mais sólido aí das organizações da sociedade civil para que elas possam operar o aluguel, né? E aí acho que é importante, esse é o último desafio. Eu falei muito, desculpe. Eu vou pegar só esse gancho, fazer uma amarração, depois eu quero fazer uma pergunta para a Fabi e vou passar para a plateia. Eu já ia falar disso, a Paula voltou, me deu o gancho, a linha. Eu acho que quem estava aqui na mesa do Housing First,
a gente falou muito disso, e eu acho que dá para a gente trazer, na verdade, aquela conversa e aquela reflexão para cá, porque não muda muito. O que muda, quando a gente pensa em Housing First, né, moradia primeira e locação social, o que muda é a complexidade do atendimento às famílias, que é muito maior, com certeza, no Housing First, na moradia primeiro. Mas o modelo de gestão é muito parecido. A gente está falando, né, e eu falo do ponto de vista do FICA, porque a gente trouxe toda a nossa gestão, né, a Paula conhece, apresentei pela Cidade, toda a nossa gestão do moradia primeiro, a gente trouxe para todos os nossos programas hoje. Então, a gente tem essa gestão que a gente chama de uma gestão integrada, que ela é condominial, social e predial. Paula falou muito de como a moradia, né, precisa de manutenção. O que a gente mais faz no FICA é manutenção de moradia. Então, existe aí, claro, esse é o nosso modelo, né? A gente está há 10 anos fazendo isso, a gente se especializou ainda mais depois do Moradia Primeiro. A gente tem trabalhado para formar outras organizações a fazer o que a gente faz, né, como a gente fez com a AJA e como a gente tem dialogado com outras, mas a gente está em diálogo com o poder público já há algum tempo, inclusive fazendo capacitações com a Caixa Econômica Federal, no objetivo, aquilo que o Léo trouxe no Housing First, quem estava aqui na mesa, não sei se lembra, que é descentralizar exatamente essa política. Porque o pacotão, a gente já viu que isso não funciona, né? Quando a gente precisa pensar, locação social precisa de gestão, essa gestão tem que ser bem feita, o pacotão não é um bom exemplo, né? Quando a gente tem o pacotão da grande gerenciadora e que essa gestão precisa ser integrada. Então, essa tecnologia social, que é isso que a gente faz, né, que outras organizações também estão fazendo e que podem se capacitar para fazer, podem ser pulverizadas Brasil afora para a gente ter um programa eficaz de locação social pelo Brasil. Né? Isso a gente está falando, eu estou falando ainda de modelo público, né, onde a gente tem, pode ser recurso do Minha Casa Minha Vida, que contrata uma OSC que foi capacitada, que tem controle de qualidade, né, que passou, né, por um processo que tem que ser desenhado para isso e implementar e fazer a gestão de parques pequenos, né, por condomínios ou por 2 ou 3 condomínios e gerenciar um programa de locação social em escala no Brasil, só que com uma gestão descentralizada. Acredito muito nesse modelo. A gente sabe fazer, a gente viu que isso funciona. Claro, né? A gente foi aprendendo, né? São 10 anos aí aprendendo, mas é possível. A gente já tem, eu falei isso, né, na mesa anterior. Com a experiência dos anos, a gente vai criando protocolos, a gente vai criando formas de trabalhar. Hoje, a gente consegue ensinar, né, e capacitar outros grupos, organizações, para fazer o que a gente faz de uma forma muito mais simples do que os 10 anos que a gente levou para aprender tudo que a gente faz. Claro que não é simples, isso tem que estar dentro de uma política, né? Tem que estar dentro de um programa onde você vai criar todos esses braços para isso acontecer. Mas a gente acredita nesse modelo e acredito também que isso também pode funcionar em parceria com o mercado privado. E também a gente não esquecer que existem outros modelos paralelos também, né, de políticas. Por exemplo, tem o Imóvel da Gente, o projeto, né, aquele da SPU, onde a gente pode trabalhar com imóveis públicos para fazer habitação de interesse social, também de locação. A gente tem outro gap aí, que é o Minha Casa Minha Identidades, que a regulamentação não permite que seja de locação. Por que não permite que seja de locação? Né, a gente já tentou pleitear o Minha Casa Minha Identidades para o FICA fazer gestão, não pode, porque não pode locação. A gente está nessa batalha também com o Ministério das Cidades para tentar reverter isso. Por que não, né? Enfim. Uma mudança bem importante também. As terras da União começar a pensar a locação como uma forma de usar o seu parque. Isso é bem importante. A gente está, porque a gente teve uma possibilidade aí de doação de um prédio, a gente está cutucando o Ministério para poder se habilitar como entidade para poder fazer aluguel, porque hoje não pode pela regulamentação, né? E por quê, né? A gente precisa reverter esse processo, enfim. Por fim, antes de passar, eu queria fazer uma pergunta para a Fabi. Fabi, se você consegue contar, eu sei que o La Pena Mais Habitar, ele ainda está num modelo de estruturação, né? De modelagem, de pensar, né? A gente participou, inclusive, né, o FICA foi parceiro da TID na tentativa de criar a zeladoria ativa, que fez com que a gente criasse o nosso modelo de zeladoria ativa na moradia estudantil, que foi muito legal, e o La Pena, né, o La Pena não, mas a TID levou isso como experiência para poder aplicar isso futuramente. Entender um pouquinho dessa modelagem mesmo financeira, de gestão, como que vocês hoje têm
o La Pena mais habitar estruturado, o que você consegue contar disso, para a gente entender, e eu acho que é uma inovação também, porque é pensar a locação social em periferia como elemento da reurbanização de favela, né? Porque existe, como a Paula falou, a locação na periferia e nas favelas, ela é usual, né? E cara, muitas vezes. Né? Muitas vezes você tem processo de gentrificação dentro da própria favela, né? De expulsão de pessoas, quando tem o processo de reurbanização, quando entra a infraestrutura. O que você consegue detalhar um pouquinho para a gente dessa modelagem? Daí depois a gente abre aqui. Bom, acho que da modelagem financeira ainda está bastante em aberto, né? A gente demorou quase 4 anos para comprar terreno. E isso é uma questão muito séria na periferia, porque a periferia não tem terreno regular. Né? E para eu formar um terreno de 500 metros quadrados, que eu vou subir nem 6 andares, né? Nem térreo mais 4, eu preciso comprar 3, 4 terrenos. A gente teve que pagar inventário, entrar com Então, acho que isso é uma questão que é super importante quando você está vendo a produção habitacional na periferia, né? Seja pelo privado, seja pelo non-profit, qual seja o formato. Então, isso foi um dos maiores desafios. Eu acho que a gente poderia ter, né, políticas de incentivo, seja urbanísticos ou fiscais, para esse tipo de destrave, porque você destravar inventário e aí a periferia é mais complexa ainda, porque a maior parte é irregular, né? Então, se você vai entrar com um mecanismo de mercado, por exemplo, de fazer de tomada de crédito, seja qual for, até para o Minha Casa Minha Vida, ou entidade, você precisa estar no terreno regular, né? Você precisa ser o proprietário. Então, isso foi um dos grandes desafios e a gente finalizou as compras assim na última semana. Ainda tem uma escritura que a gente está assinando e estamos já protocolando o projeto legal na prefeitura, que também é outro impasse, né? Então, você pega agora vai ter a autodeclaração do licenciamento, né? Você fala, bom, maravilha, para a gente vai ser ótimo, né? Mas e para o mercado, né? A gente sempre fica questionando, principalmente depois de toda essa questão do HIS, né? Que a gente tem também estudado bastante aí. Então, eu acho que a questão, né? Primeiro essa questão da aquisição, que é o primeiro passo. Aí, vencido isso, né? Como que você fecha as contas? O terreno, por não ser regular, né? Por ter poucos terrenos regulares, o terreno da periferia acaba sendo mais caro. Né, a metragem quadrada, ela não é você fala, não, é super barato o terreno na periferia, não é, porque você tem pouco desse tipo de bem, né, baixa oferta. Então, pesa muito no início da conta o terreno, pesa o desenvolvimento de projeto. Então, toda essa parte essa inicial para poder parar o projeto de pé, é um risco que a gente, como filantrópico, está tomando, porque é o nosso papel tomar esse risco. A gente pode, como filantropia, tomar esse risco. Mas se você fosse falar para qualquer outra entidade, organização, ou qualquer outro modelo de natureza jurídica de produção que não seja mercado, não vai tomar esse risco, né? Então, é mais uma problematização aí, como que a gente consegue, de alguma forma, uma conversa, né, com o Estado, onde esses riscos eles podem ser amortizados de alguma forma, não sei como, né? Acho que são outras entradas. E aí a modelagem financeira, né? A gente tem discutido, a Duda tem muito mais os números na cabeça do que eu, mas o custo de um CRI é super caro, né? Para você fazer a manutenção do CRI, modelar o CRI, agente fiduciário, um monte de especialidades você tem que mobilizar durante 10, 12, 15 anos, se você conseguir fazer o retorno a taxas, né, de IPCA mais... no mínimo. 8 ainda é impacto, né? Hoje em dia. Assim, você está quase, se for IPCA mais 8, você está no capital de impacto. Você não está falando de capital comercial, né? Então, assim, é muito difícil a gente chegar nessa conta. Assim, a gente já fez. E aí, o que vai acontecendo é que essa modelagem ela vai aumentando o aluguel, então você vai saindo da faixa 1 e vai para 2, o que não é o desejável, ou ela vai mercantilizando o bem, porque eu vou ter que vender em algum momento parte das unidades para fazer o modelo parar de pé, ou a gente diminui na arquitetura, que também é algo que é caro para a gente, a qualidade arquitetônica e aluguel baixo. São dois aspectos que a gente não quer abrir mão. Mas é isso. Então, a gente está hoje exatamente nesse momento de estruturar um modelo financeiro, tentar um modelo financeiro mais leve, como um crowdfunding, algo que a gente consiga, que não tenha custos, né, iniciais tão caros, mas é um super problema fechar a conta.
A parte do investimento inicial é a fundo perdido, né? Toda essa parte de contratação de projeto, até eu entregar o projeto legal na prefeitura, tem um monte de custo, inclusive terreno. Né? Parte do terreno eu consigo reverter. Fundo perdido é que a gente colocou e não vai receber de volta, né? Se você tirar terreno, você tem aí em torno de 1 milhão, 2 de projeto, né? Para um custo de 80 unidades hoje que a gente está fazendo, que está entre 12 e 15, né? Dependendo se você vai colocar 4 no metro quadrado, ou 4,5, né? 3,5 ou 4, né? Então varia um pouco aí. Mas é um custo inicial que não é qualquer um que entra, entendeu? Então produzir é muito complexo. E quem produz muito bem é mercado, só que não produz para baixa renda, a gente já viu o porquê, né? Não, para 0,1, né? Que é o público que a gente gostaria de atingir na periferia, principalmente. Então a modelagem ela tem sido o nosso. Está muito variável. Então, a gente está fechando os projetos legais agora, né? Então, assim, e aí é isso, depende do Comunix da prefeitura, se vai aceitar aquele afastamento que a gente está testando. Então, assim, todos os incentivos urbanísticos que você poderia usufruir, é isso. Hoje você criou um ecossistema em São Paulo, a partir do plano diretor de 2014, que são escritórios de advocacia urbanística, para encaixar o melhor empreendimento, o melhor benefício que você vai ter naquele pedaço, naquele quadrado de terreno que você comprou. Né? E a gente a gente não tem essa especialidade, né? A gente até tem um apoio de um escritório mas é isso, tem tantos incentivos, a gente viu, né, o HIS em São Paulo, você tem mais de 16 incentivos para o mercado, que se sobrepõem. E aí, depende do tamanho da rua, você tem um incentivo. Depende do tamanho da rua, você tem que fazer um recuo. São milhões, né? É um Lego, um quebra-cabeça sem fim. Você pode fazer uma unidade a mais, você ganha uma metragem a mais. Então, a gente tem, nesse modelo, a gente tem tentado otimizar o melhor sem onerar mais, né, o custo, sem ter que pôr mais no aluguel. Né? E aí, para complicar o cenário, você tem a nova reforma tributária. Você tem a reforma tributária que vai onerar em 30%. Né? Não sei se vai ser... Enfim, o que você faz com isso? Né? Porque o aluguel privado vai repassar. Né? E a gente não. Então, a minha conta vai ser mais difícil ainda de fechar. Então, eu tenho uma grande expectativa que a Selic abaixe muito até o meio do ano que vem, que é quando a gente vai começar a captar. Mas ainda está muito em aberto o nosso modelo financeiro. Mas eu acho que isso faz parte da dificuldade de que esse tipo de modelo do Mais La Pena, ele precisa ter outros arranjos, outras costuras com política pública. Né? Porque senão ele vai ser sempre um modelinho atomizado, onde uma fundação que tem recurso a fundo perdido consegue fazer o kick-off inicial. É isso. E essa não é a ideia. A ideia é justamente, vamos parar de pé e ver o que a gente pode provocar. Porque, por exemplo, falando em urbanização de favela, a gente está do lado de uma área inteira que vai ser urbanizada e que vai ter aí, dependendo, né, das decisões, tem pelo menos 30% removido. E não tem onde você alocar todo mundo. O atendimento habitacional da prefeitura para relocação, às vezes né, não tem custo para quem foi removido. Então, como que a gente consegue? Mas tem o tal do voucher, que a Paula falou, que é uma política eterna, que deveria ser emergencial, mas você tem... Alguém aqui falou em alguma mesa, 17 anos, né? Foi a Edith que falou isso, né? 17 anos, 20 anos o voucher. Como, então, você combina esse voucher de alguma forma que você pode, né, colocar no seu modelo financeiro? É isso que a gente está querendo entender, o que a gente consegue, né, avançar nessa agenda de que, além da gestão, que eu concordo 100% que a sociedade civil pode contribuir muito, né, qual que outras formas de produção que a gente consegue fazer parar de pé, provar teses, né, ou descomprovar teses e falar, olha, não, para isso parar de pé e ganhar, né, mais 10 modelos como esse, ou 20, né, condomínios como esse, a gente vai precisar desse tipo de complemento de renda, né, de algum outro mecanismo que não seja só puramente filantrópico ou privado. Essa é a grande conclusão da nossa modelagem financeira hoje. Gente, eu vou me despedir, porque eu tenho um outro compromisso e eu preciso sair mais cedo. A Duda não chegou ainda, mas depois você pergunta melhor dos números para ela, o que ela puder abrir. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Fabi, duplamente pelas duas mesas. Gente, queria abrir
Para perguntas, vamos fazer uma rodada só, porque a gente já passou com o tempo. Dá para a gente fazer 3 perguntinhas. Se tiverem pessoas... Olha, Marcela, se tiver pessoas ainda com fôlego. Má? Bom, boa tarde. No fundo, eu acho que não é nenhuma pergunta, mas acho que é passar um pouco, né, por todo o painel, porque eu acho que tem algumas questões. Bom, eu sou um dos sócios, né, da Soma Uma, e acho que a gente sofre na pele, né? Ou seja, a gente nasceu sem nenhum padrinho financeiro e a gente nasceu da realidade, né, da construção pessoal e que fomos acreditando no projeto de retrofit antes mesmo de existir Requalifica e tudo isso, enfim. E a gente já tentou por diversas vezes, né? Ou seja, a Caixa, quando quis construir essa coisa do Minha Casa Minha Vida para o retrofit, ou financiamento ao retrofit, nós tentamos por diversas vezes, desde o Virgínia. O Virgínia era para ser um bloco só de HS, por exemplo, HS2. Mas não conseguimos crédito porque não tínhamos o track record, não tínhamos o histórico. Tínhamos 2 empreendimentos, não tínhamos 3 anos ainda de existência. Pois bem, fizemos 3 anos, né, estamos com 5 anos, e estamos tentando até agora no Tebas. Tebas, inicialmente, quando a gente olhou para o empreendimento no Triângulo, vamos fazer o Minha Casa Minha Vida. Não conseguimos, e aí são várias camadas, né? Você precisa adquirir o imóvel, tá bom, mas a gente não tem o dinheiro, então aí já começa uma camada da sua fala, né? Assim, reduz a margem, o que isso significa, né? Acho que se a gente fizer uma provocação aqui, que todo mundo convertido no impacto, quem aqui investe abaixo da poupança ou na poupança, investimento de impacto? Então, como que você vai esperar isso do empreendedor? Primeiro, você precisa de um investidor investir na poupança com esse empreendedor, precisa acreditar muito. E o empreendedor reduzir sua margem não sendo a poupança, o que isso significa? Assim, quem vai colocar seu CPF? Né? Porque, no fundo, você fica com... Você quebrou no Brasil, nunca mais você consegue crédito para nada. Assim. Sem quebrar já é difícil, né? Então, acho que esse é um outro elemento, né? E olha que aqui a gente está, todo mundo na mesma página, né? Então, é óbvio que você encontra bolsos assim de famílias super ricas, mas ninguém quer deixar o suor do seu trabalho e perdendo para a inflação, por exemplo, ou empatando com a inflação. Então, acho que essa não é uma realidade do Brasil, falando de taxa de juros aí de 15% ao ano. E aí a gente precisa ser criativo para buscar soluções, né? Então, encontramos aí o Grupo Gaia, com o João Pacífico, foram incríveis, fizemos um CRI, captamos super rápido, em pouco mais de 24 horas, 10 milhões, mas é isso, né? O CRI, você tem lá a cota sênior 15%, subordinada era um pouco mais alta, mas você vai fazer o geral é quase 19% ao ano, estamos falando de impacto, né? E você senta em cima desse capital, né? A gente recebeu esse dinheiro e fica em cima desse capital. Então, como que você precisa trabalhar esse capital enquanto está... Então, isso vai aumentando a sua... Né? Eu estou contextualizando tudo isso, acho que para entender o cenário do empreendedor também que está tentando fazer alguma coisa aqui. E aí a gente misturar, ou seja... Quando a gente traz o HS2, que atende a produto, o HS1, acho que é o público. Assim, a gente precisa de políticas públicas. Né? Acho que a Paula traz bem isso. Precisa de componente, precisa de um voucher para complementar o trabalho do FICA. O FICA vai alugar para os 600, mas precisa de um voucher, porque senão essa conta realmente, ela, assim, aos nossos olhos, ela não vai equilibrar. Ou alguma outra política pública que realmente faça com que isso aconteça. E aí, assim, se a gente for entrar na coisa do plano diretor das EUs, é um baita problema. E acho que, por outro lado, né, à medida que a boa intenção de fazer as EUs, de trazer as pessoas para perto,
acabou criando uma escassez de terrenos e só 6% da cidade era azul, então valorizou a terra. Então, e aí essa matemática para o mercado vira uma outra coisa. Então são vários componentes dentro desse cenário, e acho que dentro de tudo isso a gente, mais uma vez, é muito importante esse evento aqui, de estar com a academia, de estar com o poder público, de estar com o privado, para a gente poder discutir e construir isso, né? Foi engraçado que hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem: investir no CRI, mas estou chato, já estou desapontado. Ele não é social. Não é só social, ele é social, é urbano, é ambiental, porque estamos falando de retrofit, temos uma unidade do FICA, temos todo um trabalho de 2 anos. E aí, Paulo, até compartilhando contigo um pouco da subvenção. A subvenção a gente recebeu no Virgínia, a gente recebeu no Tebas, e ela é fracionada, né, de acordo com a evolução física de obra. Mas, na prática, se a gente colocar no papel, ela não cobre os 2 anos de carrego que a gente tem que fazer do prédio, né? Então, no fundo, ela mitiga um pouco esse risco, mas, né, não acrescenta em margem para o incorporador no fim do dia, pelo menos não nos nossos projetos, na nossa experiência. E a gente tem tentado fazer exatamente isso, assim, um pouco da cidade que a gente acredita, né, de trazer esse uso misto na prática, de fato, porque se dá certo em Paris, se dá certo em Barcelona, se dá certo em em Nova York, por que não dá certo em São Paulo? Assim, eu acho que o brasileiro também tem essa coisa de não pode, a classe alta com a classe baixa não se mistura, existe esse preconceito, mas existe um monte de gente que está disposta, né? Então, como que juntos a gente consegue criar realmente um movimento de trazer pessoas que queiram investir, né? Não vai ser poupança, mas investir com uma taxa menor, que dê para o incorporador também poder produzir, que a gente destrave políticas públicas eficientes, para que a gente consiga construir esse cenário da cidade que a gente acredita. Então, no fundo, queria só compartilhar um pouco da visão, que eu concordo com um pouco de cada um. Eu só queria complementar, porque não é todo mundo que sabe, que a Somaúma vendeu para o FICA um apartamento no Tebas a preço de IHS. Eles perderam dinheiro, eles venderam pela quase metade do preço do que valia para eles, porque eles acreditavam que era importante ter habitação de interesse social lá. E a gente não comprou, a gente queria comprar mais, né? Porque a gente quer ter, a gente fala, HIS em retrofit é missão de vida, né? Esse negócio precisa ser para HIS. Queria ter mais, a gente não comprou mais, tinha a ideia, né, de fazer um financiamento coletivo para a gente conseguir comprar mais apartamentos no Tebas, e a gente ficou muito inseguro em relação à questão do condomínio, porque vai ser um prédio de classe média alta até, né? O preço da cobertura lá, bom, a cobertura... Mas é só cobertura. Eu acho que outro fator também que é importante, quando a pessoa vai olhar um metro quadrado, fala, nossa, está caro. Mas está caro comparado ao quê? Porque, no fundo, a gente está entregando um apartamento pronto. Sim, sim. Com tudo, inclusive marcenaria. Porque, na ponta, quando a pessoa vai comprar e ela não faz essa conta, que depois ela vai gastar 30%, 40% do valor do imóvel. O contrapiso é um concreto, que não precisa colocar piso. Então, até isso, essa pessoa pode financiar, mas ninguém faz essa conta. É a crítica pela crítica sem sair do sofá, né, no Instagram. Então, acho que é esse movimento que a gente precisa para fortalecer tudo isso. Não, claro. Sabe? Mas só queria trazer a questão do condomínio, que eu acho que é importante. Assim, a gente ficou com receio de ter um prédio, né, que fosse classe média, e a gente não conseguisse na convenção de condomínio, porque a vontade era, a gente já deixa pré-estabelecido que o condomínio da habitação de interesse social do FICA vai ser subsidiado pelos outros condôminos. Isso, né, vocês mesmos ficaram, isso pode inviabilizar, né, a gente conseguir os outros investidores e tal. Então vamos começar com um para ver o que acontece. E é uma luta que a gente vai fazer ainda na convenção de condomínio, para conseguir que esse condomínio seja parcialmente subsidiado pelos outros condôminos. Mas eu acho que quero ressaltar, porque eu acho que o papel da Somaúma nesse negócio, né, de vender um apartamento para o FICA a preço de HIS e num apartamento que custa mais para eles, é mais caro do que o preço que eles venderam para a gente, para ser estimulado mesmo por outros incorporadores para fazerem, né, entenderem a importância de ter HIS e naquele você vai ganhar um pouco menos, mas você está contribuindo para ter interesse social ali. Assim, objetivamente foi menor do que o custo de produção. Assim, falar em HIS nesse projeto especificamente foi menor do que o custo de produção. Parte está sendo subsidiado pela Somaúma, considerando que tem subvenção também, a gente falou, bom,
cabe, vamos. Mas mais do que isso é provocar, assim, é possível ter uso misto, é possível ter mais unidades, por que não, né? Acho que em Nova York, se eu não me engano, são 15%, você tem mais potencial, você coloca o affordable, você tem lá a prefeitura dando a demanda, você tem né? Então, assim, por que isso não acontece aqui? Barcelona é 30%. Legal. Emil. Eu acho que só para expandir um pouco isso que a Simone falou, essa questão do condomínio está virando uma pedra no nosso sapato dentro do FICA. O nosso primeiro imóvel que a gente tem ainda, que é o imóvel que os moradores conseguiram comprar um apartamento e vão se mudar, é um imóvel num prédio aqui, na Praça Júlio Mesquita, um imóvel popular, edifício do século XX, um prédio super bacana, histórico. O condomínio de um estúdio está R$ 900 por mês. Como é que eu vou conseguir? Como é que a gente vai conseguir manter um inquilino lá? Então, a equação é, maravilha, a gente quer, não quer ter prédio próprio, não quer ter um edifício onde a gente não esteja no tecido urbano, a gente quer estar dentro do tecido urbano. Mas como que eu vou conseguir manter uma unidade num prédio que é um prédio popular, se eu vou ter que cobrar, sei lá, com muita sorte, R$ 1.200, R$ 1.300 por mês para alguém que ganha 2 ou 3 salários mínimos e estoura toda a regra de 30%, etc. Né? A questão do condomínio é um desafio gigantesco, inclusive no Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem escutado isso, né? Pessoas que estão sendo expulsas porque não pagam condomínio. Os condomínios quando são terceirizados, a Canópolis, justamente no PPP, os condomínios são caros porque eles são terceirizados. Enfim, é um desafio imenso para a HIS em geral, né? Locação ou propriedade. Bom, é mais uma dúvida aqui do que uma pergunta, porque o dia foi intenso, muita provocação e a cabeça fica, enfim, aqui, tentando juntar todas as pontas, né? Mas a gente ouve muito que conta não fecha, conta não fecha, conta não fecha. Daí a gente está num mercado que movimenta um percentual gigante do PIB no nosso país. Daí ouvi a Dani falando, a cada 3 meses a gente apresenta resultado. 3 meses a gente apresenta resultado e caso o resultado não seja positivo, em 3 meses a ação cai. Só que a gente está falando de moradia, a gente está falando de bens que vão ser construídos e vão ficar por décadas e décadas e décadas ali. Em um dos painéis da manhã a gente ouviu que uma execução que já dura 130 anos e que uma unidade já gerou mais de 1 bilhão de libras esterlinas. Então, assim, qual conta não fecha? Né? A gente está pautando todo o desenvolvimento imobiliário em um tipo de conta. Existem outras formatações de não se a conta fecha, mas como uma conta pode fechar e como a gente viu aqui uma série de atores e que todos os que são necessários para o desenvolvimento de moradia e de acesso à moradia, né? Mercado, academia, governo, parece que todo mundo tem uma solução, mas ao mesmo tempo a gente não tem muita solução. Então a minha dúvida é mais nesse sentido. Que conta é essa? Qual o prazo que a gente está falando? Problema gigantesco. Em quanto tempo a gente quer resolver? Precisa para resolver? Enfim, eu saio com essa dúvida de como a gente junta uma série de pessoas interessadas com soluções desenvolvidas para... Opa, beleza, o nó. Quem perguntou do nó foi a Hanna que falou do nó. O nó talvez seja que a gente ainda não deu esse nó em todas as partes envolvidas. Então eu saio daqui com essa dúvida fritando aqui na cabeça. Mas quero que elas falem também. Como que é seu nome? Lucas, passo para elas também depois, mas eu acho que, primeiro que, obviamente, a pergunta de milhões, né? Por que com toda essa inteligência a coisa já não se resolve? Bom, mas eu te falo que a gente sempre sabe, o FIC é um pouco, pelo menos falando da minha
perspectiva como representante do FICA, né? O FICA é meio que, além da gente prestar serviços, né, e fazer política de moradia, etc., nós somos um grande laboratório de sempre testando e querendo transformar aquilo em política, além do nosso braço de advocacy, incidência, para tentar fazer tudo isso virar política pública, né? A gente sempre sai dessas conversas com reuniões agendadas. Eu já estou querendo marcar a reunião aqui com a Dani para a gente pensar em como que a gente pode montar. E eu acho que é isso. É para isso que serve, né? A gente tem essa agenda com a gente sai, claro, com muito mais perguntas do que respostas, né? A gente viu a complexidade desse tema que a gente está falando. A habitação de interesse social não é para, né, tese de doutorado, cada teminha desse. Eu acho que a gente sai daqui com muitas possibilidades de articular saberes e articular ideias para pensar em algo que realmente funcione. Claro que, sim, o desafio é gigantesco, né? A gente pensar em déficit, recursos. A gente não está falando só de técnica, a gente está falando também de política. A gente está falando de um país que a gente tem uma eleição no ano que vem, né? A gente está falando... São muitas variáveis, né, para que alguma coisa que a gente pense em transformar possa virar realidade. O próprio Minha Casa Minha Vida, locação social, que é o tema dessa mesa, né, foi algo que não andou. Por que não andou? Né? Por 1000 fatores, né, que não andou, políticos, inclusive. Então, a sua pergunta realmente é a pergunta de milhões, mas queria ouvir delas. Deixa eu começar aqui. Eu acho que a provocação do evento é para a gente falar justamente sobre o que não está funcionando. Mas, assim, queria que também a gente saísse daqui com um pinguinho de esperança de... A gente não vai gastar aqui tempo para falar o que está funcionando, mas tem muita coisa que está funcionando, né? Se a gente olhar, o próprio Minha Casa Minha Vida é um programa que está aí há muitos anos. Óbvio, tem o governo que mais investiu, menos investiu, mas a gente conseguiu recuperar. E já foram mais de 7 milhões de unidades produzidas. Então, ele tem um impacto, ele fez, né, muita coisa. Talvez a gente sinta dores aqui, por exemplo, que o FAR não chega em São Paulo. Não chega. Não chega em São Paulo. Por que o FAR não chega? Vamos lá, tem um monte de coisa. Mas, se você olhar, a Prefeitura e o Estado têm complementado o FAR. O CDHU tem, o CCA, a Prefeitura fez o Pode Entrar, está acontecendo. A gente tem visto famílias de 1 e 2 salários mínimos sendo atendidas, famílias que estavam lá há 17 anos nesse auxílio aluguel. Eu vi essas famílias lá no Lajão da Coab. Então, de outro lado, também dá uma esperancinha de que tem coisas que estão funcionando. Especificamente para a locação social, onde eu vejo o caminho, tem que ter a união de governo federal, governo estadual e municipal, todos os entes. A gente briga muito por isso, por esse alinhamento de políticas. Mas a gente sabe que a política é 99% e 1% execução. Então, o desalinhamento político atrapalha muito, muito isso aqui. Porque senão a gente, né? E aí cada gestor público que entra quer trazer a sua doutrina, muda e dá pirueta, porque a gente fica lá da esquerda para a direita, né? Então, isso dificulta, porque você tem que começar do zero toda vez, ao invés de você vir com alguma coisa que já está funcionando e ir melhorando, adaptando. Então, eu acho que esse recomeçar do zero de novo atrapalha, porque cada um tem a sua ideia e vai querer implementar ela, e os ciclos são muito longos, né? A gente vive um ciclo do mercado imobiliário que é de 3, 4 anos. Então, um governo não consegue fazer. Até ele sentar na cadeira, soltar o edital, conquistar alguma coisa para entregar, ele não entrega no mesmo governo. Então, é muito raro. Então, eu acho que essa falta de continuidade e essa coisa da gente ficar toda hora reinventando a roda, ao invés de dar continuidade, atrasa um pouco o processo, dá um pouco dessa sensação de frustração. E aí, quando às vezes uma política dá certo, a gente comemora, porque você fala, pelo amor de Deus, só continua. E é difícil. Mas eu acho que a locação vai exigir, seja para um fazer, o outro subsidiar, o outro gerir, vai ter que ter mais alinhamento, buscar esse alinhamento dos planetas. A gente falou nas outras mesas, o tema da descontinuidade política, ela foi presente em todos os temas. Porque é isso, a gente vive isso, é cultural no Brasil a descontinuidade política. Assim. A gente está sempre voltando, né? Voltando. Bom, primeiro queria agradecer, sinto que o seminário foi muito bom, tanto que ele deixa mais perguntas e ansiedades, faz parte, eu acho, Lucas, maravilhoso ver você trazendo, que conta, né? Que conta, não fecha. Mas por quê? Porque o aluguel, ele não é o regime dominante.
Então, a gente precisa construir um pouco sabedorias, né, narrativas para política chegar, né? A gente ainda está muito, assim, o que a gente viu na pesquisa são várias políticas muito ainda numa escala de teste, 2 ou 3 empreendimentos, né? Uma coisa que não vai, né? Parece que não transforma para um nicho, para um regime nicho, e para um regime dominante. E a gente convive, a gente convive com a ideia, ao mesmo tempo, paradoxalmente, com a ideia da propriedade privada para alugar. Né? Então, todas as famílias têm ali alguém que tem um imóvel que vive de renda, né? Ou coloca o imóvel para alugar em determinado momento. Né? Então, acho que mudar essa... Né? Toda vez que eu falo para o movimento de moradia, e aí, vamos pensar uma política de aluguel? Eles falam, não, aluguel é perrengue, né? É isso. Eles querem propriedade, aí eles perdem a propriedade. Eles estão começando a conversar muito com a gente. Por quê? Porque eles não conseguem pagar o condomínio, estão perdendo. Não conseguem pagar a prestação, estão perdendo. A gente está vendo os leilões da Caixa. A curva é assim, ó, de gente. E aí você foi atendido uma vez, você não é mais atendido. Então, está no momento que tem bastante abertura. E eles também estão vendo o aluguel de forma etapista. Então, até eu ter uma moradia, será que eu não moro de aluguel? E tem muita gente que, até ter uma moradia, mora de aluguel. Né? Essa é a nossa realidade. Classe média e baixa não compra, assim, não tem dinheiro, vai lá e pá, compra. Né? Então, a gente está começando a ver assim, um cenário de abertura. Né? E a gente está vendo nas 3, com exceção do estado de São Paulo, mas outros estados estão pensando em política de aluguel. Goiás, né? Propôs Rio de Janeiro, tem política de aluguel. Governo federal pensando e estruturando várias opções ali. Mas muito difícil ainda ter ganhado escala. Eu acho que a pergunta desse seminário é mega importante. Muito difícil a gente reconhecer que a gestão das moradias compra e venda a gente também está fazendo. O que é um programa de melhoria habitacional, se não pode ser também uma resposta para compra e venda que não deu certo, né? Que não terminou de construir, que enfim, precisa reformar. Né? Então, acho que é muito importante no sentido que a gente está conversando. Né? Não chegou no valor. Né? Eu falei que o aluguel... 30 mil reais. Não chegou, não consegue chegar. Então, como é que faz para chegar? Né? Entender a conta, né? É mais que falar que ela não fecha. É como é que a gente... Né? Quem é que paga? Né? Como paga? O tempo. Né? Tudo isso tem razão. A gente ainda precisa avançar muito. Acho que é por isso que ele é uma pauta mega importante. Né? A gente nem falou de aluguel temporário, né? Dos efeitos do temporário sobre o aluguel, que daria outras mesas. Mas muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, debatendo com vocês nessa troca. Obrigada pelo convite, Simone. Eu queria agradecer imensamente Paula e Daniela, a Fabi também, a Duda avisou que não vai poder vir. Queria chamar... bom, primeiro, agradecer vocês. Muito obrigada por essa mesa. Que palma pra... O compromisso como a gente falou, a gente vai ter um documento, Mari vai ajudar a redigir esse documento, e a gente é um documento não só de resumo, mas também de caminhos apontados. Eu acho que é super importante, como eu falei lá no início, para que esse diálogo tão rico que a gente teve aqui não se perca no ar, né? Não fique só por um evento, mas que ele realmente possa ser endereçado até, quem sabe, uma carta, né, direcionada aos tomadores de decisão da política, para que a gente evolua e que esse tema da moradia realmente entre na pauta climática com força. Né? Eu acho que a gente sabe que todos os olhos estão voltados para as mudanças climáticas, com razão. A gente viu na COP que o tema da adaptação ganhou corpo, né, através das 59 diretrizes, né, de indicadores. Os 59 indicadores, onde a infraestrutura e moradia estão contemplados. Apesar de não ter recursos ainda, saber quanto é o dinheiro, de quem vem, quem vai pagar, sempre acaba nessa, né? A gente faz tudo, só que não sabe quem vai pagar, enfim.
Mas é uma luta, né? Acho que a gente está aqui para continuar essa luta e batalhar. E eu acho que foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de trazer aqui 4 temas, como a Camila falou lá no começo, que nunca se conversam entre si, né? O pessoal da mesa do Housing First também falou, o governo federal esteve aqui falando, foi muito incrível. Quando que a gente tem, a Malu falou isso, né? Quando que a gente tem uma mesa de falar de moradia para a população em situação de rua no meio de uma discussão de política habitacional? Isso é muito inédito, porque a discussão de pop e rua sempre fica muito isolada de qualquer outra discussão. E a gente viu muita coisa convergir. Muito do que a gente fala de locação social está relacionado com moradia para a população em situação de rua. Muito do retrofit, da melhoria, está relacionado com moradia emergencial. Então, acho que o compilado também, que é a nossa tarefa de casa, disso vai ser muito rico, né, para a gente poder trocar depois para outros ventos, né? Então, agradeço profundamente a atenção de todos, a todos que participaram, que estiveram aqui, estava lotada essa sala, e aos sobreviventes que estão aqui até hoje. Agradeço muito a todo mundo que esteve aqui compondo as mesas e, sobretudo, ao Marcelo e à Camila por terem topado essa empreitada e por estarem conosco, Teto e Soma Uma, nesse processo. Obrigada, gente. Eu acho que só que a gente realmente seja um corpo conjunto, que a gente possa se movimentar nessa luta realmente, né? E que das diferentes perspectivas, das diferentes realidades, mas que a gente entenda que a gente precisa ir em conjunto, de alguma forma. A gente precisa achar um caminho que seja coletivo, né? E que ele precisa sustentar o momento, né? Uma hora uma pessoa vai estar mais animada, depois a outra vai ficar mais desanimada. Então, assim, como que a gente se conhece, né? Como que a gente cria essa intimidade aqui para a gente debater o que é importante e construindo em cima também de tantas experiências, de tantas coisas que se vão perdendo, né? Como que, sei lá, no próximo governo, se alguma coisa for descontinuada, a gente pode se juntar aqui e lembrar daquela pessoa, vamos pressionar para que aquela política não seja descontinuada, vamos chamar aquela pessoa, enfim, como que a gente, enfim, vai trabalhando nesses aspectos mais em conjunto do que separado. Acho que esse é a mensagem principal. Obrigada. Foi a primeira coisa que foi no primeiro painel, foi essa coisa de como continuar as políticas, e acho que mais do que isso, como integrar as políticas, né? Por que não sai o FAR? Porque o FAR, a Caixa não conversa com o Coab também. A gente tentou fazer um assim, ninguém sabe de nada, é uma loucura, né? Então, aí saiu uma matéria agora que tem dinheiro à vontade, crédito à vontade para fazer o FAR, porque também isso, porque não tem como sair, né? Então, exato. Mas eu acho que o que fica aqui, e o mais importante, março desse ano, a gente fez um evento aqui chamado Cidades em Movimento, que a gente trouxe pessoas do país inteiro para discutir, né, como tirar essas amarras, como a gente e tivemos esse compromisso de sair com uma agenda. Essa agenda saiu, tem coisas andando, e acho que a provocação que fica aqui é que saia daqui com uma agenda, que não seja um evento pontual. Inclusive, em março devemos ter outra, então a gente podia pensar em alguma coisa mais sólida, com discussões mais profundas, e aprofundar nessas discussões, porque acho que é pouco tempo. Mas que a gente saia com esse compromisso, porque é fundamental para que a gente acompanhe todo esse processo e que consiga ter as transformações que a gente imagina. Obrigado a todo mundo, estamos sempre à disposição, é sempre um prazer, conte com a gente. Gente, agradecer à Casa Soma Uma por ter cedido o espaço, feito esse café delicioso para a gente, né? A casa que acolhe a gente é sempre importante. Obrigada, Marcelo.